Olá, eu sou a Júlia e você está na Reflexão de Quarta. Eu ia gravar um vídeo sobre meritocracia, mas aí, agora há pouco, eu acabei de ler esse livro aqui, que é O Pequeno Manual Antirracista. E ele tem um tópico que fala sobre meritocracia. Ele fala tanto diretamente quanto em outros pontos que possam ser refletidos sobre meritocracia. Então, para aproveitar que eu já ia falar sobre esse tema, eu vou falar sobre o livro. Primeiramente, é importante dizer o que o livro foca, qual é o foco do livro, qual é o objetivo do livro. E é o seguinte, este livro foca em estratégias para combater o racismo contra pessoas negras, mas espero que, se possível, ele possa contribuir também para o combate a outras formas de opressão. Vai falar sobre várias situações que são de cunho racista e de como o racismo está impregnado na nossa estrutura social. Primeiro que ela vai citar a história. Fala sobre a escravidão, de como é importante a gente ver a escravidão como algo que ainda traz consequências para a nossa sociedade atual. Como os negros foram marginalizados e continuam sendo marginalizados por causa de uma sociedade escravista desde a colonização. Ela cita diversas leis que foram colocadas na nossa sociedade ao longo dos anos. Por exemplo, é importante lembrar que, apesar da Constituição do Império de 1824 determinar que a educação era um direito de todos os cidadãos, a escola estava vetada para pessoas negras escravizadas. E aí também fala sobre a Lei de Terras de 1850. Essa lei extinguia a apropriação de terras com base na ocupação e dava ao Estado o direito de distribuí-las somente mediante a compra. Dessa maneira, ex-escravizados tinham enormes restrições, pois só quem dispunha de grandes quantias poderia se tornar proprietário. Então a gente já tirou o negro o direito de estudo e tirou deles também o direito de ter um teto para morar. Eu me estresso muito falando sobre isso, gente, eu peço desculpa, mas assim, é porque realmente é difícil. Mas e aí, vamos lá, vamos classificar o que seria o racismo, então, numa sociedade mais atual, né? Consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar. Por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Ou seja, se o seu amigo faz uma piada racista e você ri ou você fica quieto, você está contribuindo para a manutenção do racismo. E tem um capítulo aqui que fala sobre informar-se sobre o racismo. Mas como assim? É entender que no Brasil a gente tem essa mania de dizer que o Brasil é racista. Mas na hora de identificar ações próprias como racistas, a gente não faz. A gente vê racismo na sociedade, mas a gente não vê racismo nas nossas próprias atitudes. Vivemos em uma sociedade racista, então todos nós somos racistas. E essa é a grande batalha do antirracismo. É ter que se desconstruir a um nível muito complicado de se alcançar. Então é por isso que essas pessoas que são ativistas têm esse trabalho todo. E, gente, não é mimimi, cara. Não para com isso. Você dizer que uma luta de minoria é mimimi é o primeiro passo para você fechar as portas para qualquer tipo de conhecimento que fuja da sua bolha. Então, cuidado com isso. E aí vem um capítulo que, meu Deus do céu, que os brancos vão ficar revoltadíssimos. Brancos, reconheçam seus privilégios, tá? Não tem ninguém dizendo que você não se esforçou para chegar onde você chegou, ok? Você não pode imaginar que uma pessoa que estudou a vida inteira em colégio público tenha as mesmas oportunidades que você. O debate sobre meritocracia não é sobre capacidade, é sobre oportunidade. Ninguém está dizendo que os negros não são capazes de conseguir entrar numa faculdade pública, por exemplo. Ninguém está dizendo isso. Ninguém. O que acontece é, eles não vão ter as mesmas oportunidades que a gente. Se você reclama do sistema de cotas, entenda que o sistema de cotas não está dizendo que os negros não são capazes de entrar numa universidade. O que a cota pretende fazer é uma equiparação social, de dar a oportunidade do negro entrar pra faculdade. Cara, os negros são a maioria do nosso país. Não faz o menor sentido você entrar numa sala de universidade que tem, sei lá, 40 alunos e 3 serem negros, tá? Não tem sentido nenhum. Só existe meritocracia
quando o ponto inicial dessas pessoas que estão envolvidas nessa competição são iguais. Agora você pode pensar, mas tem um menino negro na minha sala, uma menina negra, sei lá. Tem uma pessoa negra na minha sala que ela tirou mais notas que eu. Tá bom. Porque a gente não tá falando de capacidade mesmo, a gente tá falando de oportunidade. Por mais que a pessoa que estudou com você na escola passe pra uma faculdade, no mercado de trabalho ela pode ser barrada por ser negra. Vocês dois podem ter o mesmo currículo, as mesmas especializações. Você vai passar na frente dela porque você é branca. E é isso. Isso não é mérito seu. Isso é social. Não sabe diferenciar as coisas. Uma coisa é mérito seu, a outra coisa é problema social. Fala disso nesse livro, que é não sentir culpa por ser branco, mas se responsabilizar. Eu estou nesse processo de me responsabilizar e de não deixar as pessoas ao meu redor fazerem piadas que ofendem uma classe oprimida. E eu espero que eu tenha te ajudado a refletir sobre algum aspecto da sua vida. Aí já tem uma base pra você começar a sair um pouco da sua bolha. Tá? Então eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Até a próxima.